Glória a Deus. Pai, eu te entrego o pastor Carlos Salles nas tuas mãos, Senhor. Abençoa teus servos nesta noite. Usa ele conforme tu queres, Pai. Deus, faça, Senhor, dele teu profeta, Senhor. Deus amado, que o Senhor venha falar conosco. O Senhor fala, quando tiver 2 ou 3 reunidos aqui, o Senhor está. E nós já sentimos a tua presença desde a hora que chegamos, Pai. E vamos sair daqui alegre nesta noite, Pai. Fala conosco, fala com o teu servo. O que vai para ele, o Senhor manda para a gente. Então aqui, Senhor, para receber em nome de Jesus, Pai. Abençoa teu servo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. A amada igreja. Como é gostoso estar aqui nessa noite. E olha que a gente tem enfrentado uma luta muito grande, mas não tem outro lugar melhor do que este. Com certeza. Haja vista que diz o Salmo 84: pois vale mais um dia na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. Aleluia. Amém? Amém. Nós visitamos a nossa amada irmã Jane hoje e clamamos, amados irmãos, por ela. Clamamos pela Hannah. Tá linda, né? A Hannah também. A Elaine, né? Tá ali forte, mas ainda sobre cuidados. Nós pedimos a oração dos irmãos para que esteja cobrindo a Elaine, cobrindo a Hannah e a família. Amém? É um momento ainda delicado, mas Deus é com elas, em nome de Jesus. O inimigo de nossas almas, eles tentam, né, fazer com que tudo dê errado, mas a gente sabe que as nossas orações têm chegado até o trono da graça de Deus, e Ele tem velado para que a sua palavra se cumpra nas nossas vidas. Amém? Então eu louvo, eu engrandeço ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele ainda há de fazer. Também, só tira mais um pouquinho do fundo, por gentileza. Também quero parabenizar aos pastores, amigos nossos, né? Pelo dia do pastor hoje. Que Deus esteja os abençoando, que Deus esteja aí derramando da sua graça, do seu poder, do seu sobrenatural. Nós temos aí um grande número, né, de pastores, amigos, de pastores que têm nos abençoado, e a nossa unidade tem sido assim maravilhosíssima, e a gente tem aprendido a amar a cada um, e cada dia mais tem chegado mais pessoas para se unir conforme é a nossa visão, né, que nós temos de reino, né? E essa visão, ela tem crescido a cada dia mais. E eles estão costumando lá dizer que nós não temos um líder ali e tem dado muito certo. Mas eu tenho visto, não um líder, mas um rei. Um Deus de Abraão, um Deus de Isaac, um Deus de Israel. Eu tenho visto Jesus Cristo agindo no nosso meio. E é Ele que é o nosso líder, é Ele que é o nosso rei. E Ele tem feito maravilhas, amém? Eu louvo e engrandeço a Deus. Eu estava para trazer essa palavra em 2 Crônicas, capítulo 20, quando Josias, ele batalha ali, mas eu vou trazer num lugar diferente. Enquanto os amados irmãos estavam com a oportunidade aqui, Deus foi mudando essa palavra no meu coração, e eu vou trazer essa palavra que está em João, capítulo 6, versículo 60. João, capítulo 6, versículo 60. Glórias a Deus. Deus, Ele tem usado muito o pastor Carlos, e eu tenho sentido isso de uma maneira cada dia mais. Eu sei, dentro das minhas limitações, eu vejo que
Eu sou servo, um instrumento nas mãos do Senhor. Mas eu tenho visto o Senhor falar de uma forma assim abundante, transbordante. E eu quero compartilhar com meus amados irmãos. Diz a palavra do Senhor. Fiquemos de pé em reverência à palavra do Senhor. Aleluia. João capítulo 6, versículo 60. Diz assim: muitos, pois, dos discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Podeis assentar. Amados irmãos, quando nós olhamos para essa palavra, a gente fala assim: pastor, o que o senhor está dizendo? O que o senhor está falando? Mas a palavra do Senhor está dizendo: duro é este discurso. Aleluia. E quem pode ouvir? E às vezes, como diz a nossa amada missionária Vera, essa palavra que nós estamos aqui ministrando, Deus, Ele não esconde o pecado de nenhum dos seus servos dentro da palavra do Senhor. E muitas vezes, amados irmãos, quando a palavra ela está massageando o nosso ego, nós nos colocamos em evidência. E a gente faz assim, né? A gente fala: estou aqui. E a gente fica todo serelepe, né? Aí quando ela começa a cortar, como faca de dois gumes, a gente fala, né? A gente vai diminuindo, a gente vai se escondendo daqui e dali. E muitas vezes dentro do culto, quando a palavra é pregada, a pessoa que está na nave da igreja, o que acontece? Ela fala: o pastor conhece a minha vida, não sei por que ele está falando isso, não sei por que ele está falando aquilo. E aí ele começa a cortar, aquilo corta daqui. Já sei, foi a minha vizinha que falou para ele, foi o meu marido, foi a minha esposa que falou para ele. Mas nada disso. É o Espírito Santo que está agindo dentro da igreja do Senhor Jesus. Porque eu lembro, amados irmãos, quando a gente chega novo convertido dentro da igreja, e a gente chega cheio de carrapicho, e aqueles carrapichos, conforme a palavra é pregada, eles vão sumindo, um a um. Porque nós damos ouvido à palavra do Senhor. Mas quando nós não damos ouvido à palavra do Senhor, é como se fosse, amados irmãos, espinho na carne. E cada palavra que a gente está dentro do culto, ela é enviada e ela vem na nossa direção, nós sofremos com aquela palavra. Porque ela dói dentro de nós. Porque a gente não quer mudança. A gente quer as bênçãos, mas a gente não quer o abençoador. A gente quer as bênçãos do Senhor, mas a gente não quer transformação na nossa vida. E aquela palavra, cada vez mais que ela é pregada, ela dói. E a gente fala, conforme diz a palavra do Senhor, em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, conforme a gente muitas vezes pregou e anunciou essa palavra, agora menos, mas a gente sabe que é uma palavra contundente, é uma palavra que vem e ela nos machuca, porque o Senhor Ele está querendo limpar, o Senhor está querendo trazer ali um bálsamo sobre a nossa ferida, sobre a nossa alma. A palavra ela vai dizer assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, simulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E quando a gente chega a ouvir isso, a gente fala: caramba, isso aí, sabe o que acontece? Eu tenho tudo isso. E a pessoa se sente ali um leproso, de tanta coisa que está sobre a sua carne, tanta coisa está sobre o seu lombo. E talvez está lá ele corujando a mulher do vizinho, o vizinho sai de casa, ele pula o muro e ele está em adultério. Aí está namorando, daqui a pouco está, conforme
conforme diz aí o ditado popular hoje em dia, não tem mais namoro, não tem mais beijinho na boca. Daqui a pouco está dormindo na casa do namorado, fala com a mãe que vai para a casa de uma amiga fazer o trabalho de escola, daqui a pouco está dormindo com o namorado. Depois de 9 meses, quando chega dentro de casa, em vez de tirar nota máxima no trabalho, chega com a barriga inchada e fala: mãe, eu estou grávida. E assim tem acontecido. Não quer ser lavado, não quer ser remido, não quer ser transformado. Quantas pessoas aqui chegaram, quantas pessoas aqui sentaram, mas essa palavra, amados irmãos, é como as pessoas falaram com Jesus. A epígrafe do texto, ela está dizendo desta maneira, preste bem atenção como diz a epígrafe do texto do capítulo 6 de João. Aleluia, glórias a Deus. A partir do versículo 60, ela diz assim: Jesus é abandonado por seus discípulos. Jesus é abandonado por seus discípulos. Por causa de quê? Porque ele traz um discurso. Porque ele fala aquilo que nós precisamos ouvir. Mas muitos não querem ouvir a palavra que sara, a palavra que cura, a palavra que é remédio, a palavra que é o bálsamo. Muitos não querem ouvir. Que liberta, que salva, que leva para o céu. Muitos não querem ouvir. Porque ainda estão doentes da alma. Ainda estão com os espíritos caídos. E ali, chega dentro da igreja, mas já com o pensamento: quando eu sair daqui, eu estou louquinho, eu estou cheio de vontade de pecar. E aí, muitas vezes fica escondido atrás de uma mãe, atrás de um pai dentro da igreja e fala: eu vou porque minha mãe está me obrigando, eu vou porque meu pai está me obrigando. E aí, quando sai: mãe, eu vou até ali, eu já fui na igreja com a senhora, né, mãe? Já fiz a vontade da senhora, agora a senhora tem que me dar um pouquinho de espaço, um pouquinho de liberdade. E aí a mãe: sim, filha, vai. Sim, filho, vai. E é isso que nós temos visto. Como começa essa palavra que o pastor Carlos trouxe. Eu já trouxe essa palavra algumas vezes aqui. Mas o Senhor, Ele falou: pastor, começa por esse versículo. Duro é ouvir esse discurso. Amados irmãos, por que que o discurso ele é duro? E às vezes a gente tem ouvido falar aí, as pessoas falando: o pastor ele bate, mas bate, e parece que é isso mesmo, mas não é o pastor, é a palavra. E quando a gente está no erro, amados irmãos, a palavra ela vem como um pedaço de pau mesmo, vem como um chicote, e a gente muitas vezes fica: e a gente fica: calma, vai devagar. Ela começa desse jeito. No capítulo de Mateus, aqui, aleluia, em Mateus capítulo 15, aleluia, a partir do versículo 29, aí começa essa palavra. Aqui é bem claro, e João também fala a respeito da segunda multiplicação dos peixes e pães, mas aqui em Mateus, ele completa muito bem o que nós vamos ver lá no livro de João. Diz assim, no versículo 29 do capítulo 15: partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados, e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus, e ele fez o quê? Os sarou. Jesus agora, quando ele faz essas coisas, Jesus não está falando com ninguém: olha, é necessário você abandonar o teu pecado. Jesus, ele estava movendo de íntima compaixão. Jesus agora, ele estava sarando, ele estava curando. E Jesus, ele continua. No versículo 31 diz assim: de tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver.
e glorificava o Deus de Israel. Agora Jesus, ele faz um novo processo. Ele estava cuidando de doença, ele estava cuidando de enfermidade. Agora Jesus, ele vai saciar a fome. Mas diz a palavra do Senhor no versículo 32. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: o que Jesus tem? Ele diz assim: eu tenho compaixão deste povo. Jesus, ele diz assim: eu tenho compaixão, aleluia, da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tem o que comer. E não, aleluia, quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Nós já falamos sobre isso. O que Jesus está falando, meus amados irmãos? E é difícil de entender. Lá em João, Jesus vai falar. Mas aqui eu quero que vocês entendam o que Jesus ele está querendo que nós venhamos captar da sua palavra. Ele diz: eu tenho compaixão desse povo e eu tenho medo que eles desfaleçam pelo caminho. Por causa de quê? Por causa da fome. Mas em João, Jesus ele vai falar a fome de quê? A fome da palavra. Aqui ele está falando da fome mesmo. Literal. E a gente precisa entender que é uma fome literal na verdade. Jesus ele está falando: eu tenho medo que eles desfaleçam pelo caminho. E Jesus continua pregando, Jesus continua ensinando, Jesus continua se colocando diante do povo. E Jesus, quando ele mata a fome, ele fala: não, eles estão saciados. E agora, quando a gente está com fome, o que acontece? A fome atrapalha a gente ouvir. A fome atrapalha a gente se concentrar. Mas Jesus agora mata a fome e ele fala de despedi-los. E Jesus agora, ele traz uma palavra: eu tenho medo que eles desfaleçam pelo caminho. Ou seja, que eles percam da memória tudo aquilo que eles aprenderam enquanto estavam Isso. ali. Então, quando Jesus ele diz assim: eu tenho medo que eles desfaleçam pelo caminho, nós precisamos trazer no nosso coração e na nossa mente algo espiritual que o Senhor está falando nessa palavra. Muito lindo. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse caminho, meu, teu, de cada um de nós. Uns começou com uma idade, outros começou com outra. Eu comecei com 27 anos. E eu tenho 27 anos para 28 anos de convertido. Aí começou a minha caminhada. E Jesus, o que ele diz a respeito da caminhada? Eu tenho medo que eles desfaleçam pelo caminho. Quantos aqui chegaram e disseram: é duro esse discurso? E Jesus, o que ele diz? Eu tenho medo que eles desfaleçam pelo caminho. E quantos têm desfalecido pelo caminho porque não quiseram ouvir o discurso de Jesus? Nós precisamos entender isso, que não é fácil, conforme diz a nossa missionária Vera, na sua oportunidade. Ela disse que muitos querem a profecia. O que é a profecia? É como fosse um fast food. E eu lembro quando o nosso sobrinho da Diva, estava numa certa igreja. E aí, lá tinha 3 cultos, um atrás do outro. As pessoas chegavam 6 horas da tarde e saíam 11h30 da noite. Era um culto simultâneo, um atrás do outro. Mas por que eles não saíam? Por causa da profecia. E eles ficavam: agora ele vai falar comigo. E ele apontava um, apontava outro, e todo mundo ficava com vontade de ser escolhido e ouvir o que o profeta tinha a dizer para eles. Mas Jesus, o que Jesus fala? A maior profecia é a minha palavra.
A maior profecia é a minha palavra. Como que Jesus usa a profecia? Como que Deus usou a maioria das profecias no Velho Testamento? Ele usou para trazer o povo ao arrependimento. E hoje, muitas vezes, como que as profecias elas são usadas? Tu vai ter um carro, tu vai ter uma casa, tu vai ter isso, tu vai ter aquilo. E assim por diante. Segura essa chave aí, varão. Segura essa chave aí, varoa. Não quero aqui estar discriminando ninguém, não quero estar aqui derrubando ninguém, mas o que eu quero dizer, amados irmãos, que é preciso ter muita seriedade no que nós estamos falando e dizendo diante do Senhor. Porque muitos não querem mais ser curados com essa palavra, mas quer se alimentar de profecias. E aí é como se nós estivéssemos encurtando aquele caminho que é necessário que nós prossigamos, indo para João, conforme Jesus aqui, ele sacia a fome dos discípulos, e antecedendo que Jesus, aleluia, ele diz para os seus discípulos, como está escrito aqui em João capítulo 6, fala da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas a gente vai para João 6, versículo 22. E Jesus, ele diz assim, preste bem atenção. No dia seguinte, a multidão estava do outro lado do mar. Vendo, aleluia, que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo os outros tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão. Havendo o Senhor dado graças, aleluia, vendo, pois, a multidão, Jesus não estava ali, nem os seus discípulos. Entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse, na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. O que Jesus está dizendo aos seus discípulos? O que Jesus está falando à multidão? Bem queria eu que vocês estivessem à minha procura por causa dos milagres que eu fiz. Por causa que os coxos voltaram a andar. Por causa que os cegos viram, eles voltaram a enxergar. Por causa que os mudos voltaram a falar. Esse seria o meu desejo, o agrado do meu coração. Mas eu vejo que vocês estão me procurando da maneira errada. Porque eu vos saciei de pão. É por causa disso que vocês estão à minha procura. Jesus, ele é bem claro. Jesus, ele não tapa o sol com a peneira. Jesus, o que ele tem que falar, ele fala. Ele não, aleluia, massageia o ego de ninguém. Isso. Ele é transparente no seu falar. E aí, preste bem atenção. Aleluia, glórias a Deus. No versículo 30, ou melhor dizendo, 27, ele vai dizer, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Aleluia. Aleluia. Que palavra gostosa, amados irmãos. No versículo 28 ele diz assim, disseram, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele, aleluia, que me enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu?
para que o vejamos e creiamos em ti, que operas tu. Eles já tinham visto, e agora eles estão colocando Jesus contra a parede, dizendo: por que tu tem feito para que nós venhamos crer em ti? Que abuso! E muitos de nós falando com Jesus: Jesus, eu tenho vindo à tua casa, mas o que eu te pedi até agora eu não vi. E Jesus fala: teu filho é perfeito. Não faltou comida sobre a tua mesa, até que eu tenho te ajudado. Não faltou fôlego de vida em ti. Você tem gozo com teu marido, com a tua família. Já imaginou? E aí a gente fica encostando Jesus na parede. A gente precisa entender, amados irmãos. Aleluia. Jesus respondeu e disse, no versículo 29, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que me enviou. Disseram-lhe, pois, a respeito dos sinais aí que nós lemos, no versículo 31, diz assim: nossos pais comeram o maná do deserto, eles dizendo, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Aleluia. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade, vos digo, aleluia, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai, aleluia, vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Ele mesmo. Aleluia, isso mesmo, missionária Vera. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá, aleluia, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o que acontece? Lançarei fora. Todos que o Pai me dá, o que acontece? Vem a mim. E aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus não lançou ninguém fora. As pessoas saíram porque quiseram. Isso. Porque não quiseram ouvir o discurso de Jesus. E o discurso de Jesus é esse que nós estamos relatando. Aleluia. Mas as pessoas querem alguma coisa palpável. Mas nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele diz que Ele é Espírito. Espírito. Mas as pessoas querem alguma coisa palpável. Talvez o Deus é o marido cheio de dinheiro. Talvez o Deus é o carro. Talvez o Deus é emprego. Talvez o Deus é o cigarro, cerveja. Nós precisamos entender que Jesus, Ele disse que de maneira nenhuma eu lançarei fora. E nós precisamos o quê? Ter gozo. Mas as pessoas olham para a direita, para a esquerda e falam, ih, olha para cá, olha para cá. Aí esquece de olhar lá. Aleluia, glória a Deus. As pessoas têm se enganado com os olhos e têm deixado de buscar com o coração. Aleluia. Isso. Nós precisamos entender. E ele continua, amados irmãos, no versículo 31, ele diz assim, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles, aleluia, que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que me vê, aleluia, aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei
no último dia. Jesus está dizendo assim: sabe aquele pão que vocês comeram quando vocês estavam há 3 dias ali sentados? Eu sou o pão que desce do céu. Eu sou o pão que desce do céu. Jesus, ele se apresenta e fala: é de mim que vocês devem comer e beber aquilo que eu tenho dado, não somente a respeito de um pão perecível, mas a respeito das minhas palavras. A palavra que sai da minha boca é o quê? É o quê? Espírito e vida. Aleluia. As palavras que saem da minha boca é espírito e vida, diz o Senhor. E nós precisamos, amados irmãos, receber. No versículo 41, diz assim: e murmuravam-se, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desce do céu. Aleluia, glória a Deus. Jesus está dizendo: eu sou o pão, aleluia, que desce do céu. Mas eles murmuravam, como muitos de nós nos dias atuais, que não temos prazer mais na sua palavra. A palavra não causa efeito mais em nossas vidas. Nós estamos cauterizados. Nós estamos endurecidos. Mas é bonito ver quando nós temos alguém, pessoas que estão sensíveis à voz do Espírito Santo, conforme a nossa missionária Vera. Enquanto o louvor era entoado, as lágrimas vieram aos seus olhos. Nossa. É sensibilidade ao Espírito Santo de Deus, ao mover. E a gente muitas vezes queria, amados irmãos, quanto a gente ora, quanto a gente clama, para ver as pessoas sendo sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Mas aqui Jesus, ele se depara com pessoas que estão endurecidas. Versículo 42, e diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nos conhece, ou melhor dizendo, nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe: aleluia, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o meu Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, aleluia, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Jesus agora ele traz, aleluia, a revelação daquilo que ele está falando. Eu sou o pão da vida. Aleluia, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão, aleluia, ó Deus de Israel, que eu der, aleluia, glórias a Deus, é a minha carne. Glória a Deus. Que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar esse pão, a sua carne, a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Amém. E agora, a palavra que nós trouxemos, a palavra que nós falamos, e cada um, o que fez cada um após ouvir o discurso de Jesus, ao invés de dizerem, ou disserem, ou trazerem para si mesmos, falando, não, que coisa maravilhosa, foram saindo um a um e abandonaram Jesus. E diziam, como é duro ouvir esse discurso. Como é duro ouvir esse discurso. Quem pode ouvir? Quem pode ouvir? E sim, nós temos ouvido o discurso, amados irmãos, porque eu quero dizer para vocês o que está escrito aqui. Na verdade, é duro ouvir, não é qualquer pessoa que consegue. Não é qualquer pessoa que consegue ouvir. Mas Jesus, o quê? Preste bem atenção, quando você faz alguma coisa, tem carnes aí muito apurada, principalmente carne de bode. Se você não souber fazer uma carne de bode bem feita, quando a pessoa comer, a pessoa não aguenta. A pessoa não come, não aguenta. Tem que ser uma pessoa que sabe muito bem preparar uma carne de bode. Porque ela tem um gosto muito forte. E se você come, você coloca para fora, você não aguenta. Mas quando ela é bem feita e temperada, você come e sacia. E nós estamos falando que Jesus, o que ele disse? Ele estava preparando o coração daquele povo. Jesus, ele estava dizendo para aquele povo, eu sou o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Eu sou o bálsamo para a cura da alma de vocês. Mas eles não entenderam quando ele diz que quem come da minha carne e bebe do meu sangue, ele está dizendo, eis que um novo mandamento vos dou. Ele está dizendo que o primeiro mandamento já passou, mas esse mandamento seria selado com sangue. E quando esse mandamento, quando esse testamento fosse selado com sangue, todos nós, assim conforme ele morreu e ressuscitou, nós ressuscitaríamos. Ele diz assim, vocês terão vida em mim. Mas eles não entenderam e abandonaram Jesus. Quando dá seguimento ao discurso, nós vimos aqui, temos visto no versículo 61 até o 70, preste bem atenção o que diz. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe, isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem era os que não criam, a quem era o que havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai, aleluia, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos?
Ele diz assim: olha, a multidão foi embora. Todos me abandonaram. E agora eu reporto a vocês. Não querem ir também? E aí, no versículo 68, respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu Jesus: não vos escolhi a vós 12, e um de vós é diabo. Isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Olha para ver como Jesus, ele não perde tempo. Pedro agora diz assim: para onde iremos nós, se só tu tem a palavra de vida eterna? Jesus poderia falar assim: olha que benção, até que enfim achei alguém. Mas Jesus, ele aproveita e ele passa logo a regra: um de vós é diabo. Jesus, ele não dá tempo para a comida esfriar, de maneira nenhuma. E às vezes, amados irmãos, nós chegamos dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, conforme diz a missionária Vera, a gente está esperando algo mimoso. Mas Jesus diz que o reino de Deus é tomado com esforço. E às vezes a gente está dentro da casa do Senhor, amados irmãos, e a luta está grande, a luta está sendo travada. Quantos têm chorado, falando: eu tenho passado um processo, esse processo é terrível. A luta é grande, mas só Jesus tem palavra de vida eterna. E muitas vezes a gente prefere ouvir uma pessoa que vai ler a nossa mão, uma pessoa que vai nos dar um banho de sal, jogar búzios, talvez jogar alguma coisa numa peneira ou um baralho, alguma coisa assim. A gente quer cortar caminho. A gente quer cortar caminho. A gente não quer, amados irmãos, de maneira nenhuma, nos esforçar, nos consagrar, nos lavar, nos remir, para que sejamos hábitos para aquele grandioso dia estar transpondo os portões celestiais. Mas o Senhor diz, amados irmãos, conforme na palavra que nós lemos, em Gálatas capítulo 5, versículo 19, os tais não herdarão o reino de Deus. Aqueles que vão herdar o reino de Deus, amados irmãos, têm que aceitar aquilo que Jesus colocou sobre a sua vida. Com certeza. Se essa é a estrada que eu devo caminhar, se esse é o caminho que eu devo prosseguir, é isso que Deus deixou para mim. Não tem, ou melhor dizendo, não temos como burlar as leis do Senhor. Não temos, amados irmãos, como tirar um dinheiro do bolso e falar assim: Jesus, eu vou colocar 100 reais aí no gasofilácio e amanhã eu quero 200. Não tem como. E às vezes a gente até chega para um pastor, chega para uma pastora, uma missionária: olha, o meu dízimo aí é gordo, facilita aí para mim. Não tem como. Quem dá as ordens é ele lá em cima. É verdade. Não tem como. Às vezes pode até te enganar, pode até te falar alguma coisa que vai acontecer, mas a última palavra vem dele. Aleluia. Tudo é dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Não tem como. E nós precisamos entender, amados irmãos, não tem aí massagear de ego. Quando o Senhor quiser fazer, Ele vai fazer. Se Ele não quiser, não há quem possa forçar as suas mãos. Não tem como. As beneficências que o Senhor traz sobre nós, é porque Ele, segundo a sua palavra, Ele é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade, Deus forte. A sua vontade é boa, perfeita e agradável.
Ele é Deus abençoador, mas também é fogo consumidor. Com certeza. E às vezes a gente fala, não, vai acontecer assim, eu vou fazer desse. Não tem como, amado. É aqui, ó. É aqui na palavra. É joelho no chão e boca no pó. Mas não é para qualquer um, não. É para o único. Conforme diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Aleluia, glórias a Deus. O que diz o Senhor, amados irmãos, e nós precisamos colocar no nosso coração? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus, um só Senhor, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Há um só. É Ele que nós devemos nos reportar. É Ele que vai mediar a minha causa, a tua causa, entre a terra e o céu. Não é para qualquer um. E nós precisamos entender, amados irmãos, não tem como, aleluia, eu falar assim, como é duro ouvir esse discurso. Não tem como, amados irmãos, seja duro o discurso. Conforme muitos têm orado, seja mel ou seja fel. É Ele, é por Ele. Não tem como eu correr dessa situação. Não tem como nós, amados irmãos, de maneira nenhuma, deixarmos o Senhor. Se muitas vezes nós nos encontramos de alguma maneira e falamos assim, está difícil, pior sem Ele. Sem Ele. Pior sem Ele. E às vezes, amados irmãos, a gente vê cada coisa, amados irmãos. Quer mais pastilha? Nós precisamos, amados irmãos, colocar então a nossa vida nele e falar, Senhor, olha, eu te aceito como o pão que desceu do céu. Eu quero me alimentar da tua palavra. Porque ele diz assim, trabalhai. Não pelo o pão aí que perece, mas pelo pão que desce do céu. Trabalhai, esforçai. E nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos buscar ao Senhor e falar, Senhor, nós nos deleitamos em Ti. E aí, meus amados irmãos, eu vejo que Deus tem abençoado com palavra. Os nossos cultos são palavras assim abençoadíssimas. Amém. São palavras abençoadíssimas. Mas muitas vezes, amados irmãos, ninguém quer receber, porque é boa, mas é dura. Porque tem muitas pessoas que estão precisando ser transformados pelo arrependimento. Nem todos querem se arrepender. Tem coisas, amados irmãos, embutidas dentro de nós, guardadas dentro de nós, só nós podemos saber. E aí, amados irmãos, para fazer uma varredura, para dar uma limpeza, é difícil demais. A gente não quer pegar conforme aquela mulher da dracma perdida, pegar aquela vassoura e a gente entende que uma vassoura de fogo, a vassoura espiritual, e dá uma limpeza legal e fala assim, achei a dracma que eu tinha perdido. Agora chama todo mundo para se alegrar. E a gente pode entender, achei onde eu errei, eu me consertei, agora voltei para os caminhos do Senhor. Amém. Agora a festa é no céu. Mas muitas vezes, amados irmãos, a situação fica difícil porque o nosso ser, ele deseja o pecado. Ele deseja aquilo que é contra Deus. É um espírito, né? A carne, ela batalha contra o espírito. Aí a pessoa fala, eu vou aceitar Jesus aqui agora, mas tem ali, o meu namorado está me esperando ali, está dentro de casa, lá em casa. Que namorado! Eu sei que o pastor falou isso tudo, mas é muito gostoso, muito bom que o pastor falou, mas quando chega em casa, olha assim e fala, Jesus! E aí, cede ao pecado. E tudo que ouviu, faz assim, some. Porque não tem força
para estar buscando aquele que vive e reina para todo sempre. E vai chegar um grande dia, porque Jesus ele está como advogado. A sua graça nos basta, mas chegará aquele grandioso dia que ele não vem mais como advogado, ele vem como juiz. E aí ele vai trazer a sua lei, ele vai trazer a sua palavra, e ele vai julgar segundo a sua palavra. E ele dirá: eu não terei, aleluia, como diz a palavra do Senhor, ô Deus de Israel, ô Deus, o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. Assim diz a palavra do Senhor: eu não terei o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. E aí, eu quero ver, se tu é inocente, será lavado e remido com o sangue de Cristo. Mas se for culpado, ele é culpado. Não tem duas palavras na boca do nosso Deus. Não há balança enganosa perante o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Nós precisamos entender isso. E aí não adianta, porque quando muitas vezes está aqui irmã Vera, pastor Carlos, missionária Diva, missionária Lucinéia, e aí chega perante a missionária Vera, chora, e a irmã Vera olha assim, mas chega a cortar o coração de tanto chorar. A irmã Vera: eu te perdoo. Pastor Carlos, eu perdoo. Porque a gente é humano, a gente perdoa, a gente abraça, a gente chora junto. Mas quando a palavra do Senhor diz que chegou Nadab e Abiú perante o Senhor com fogo estranho, o que aconteceu? Eles foram consumidos pelo fogo. Eles morreram imediatamente. Eles morreram imediatamente. Ananias e Safira mentiram contra o Espírito Santo do Senhor. Eles morreram imediatamente. Às vezes nós que estamos aqui, a gente até abraça, é filho. Fala: não, vem cá meu filho, eu quero te abraçar. Mas Deus fala assim: eu não tenho culpado por inocente, não inocente por culpado. Agora, você optou por isso, é isso que você vai receber. São as escolhas. Escolha, essa é a tua sentença. Foi você que procurou por isso. Nós precisamos entender que o Senhor ele tem nos dado essa oportunidade. O Senhor tem nos dado, aleluia, esse grande amor. O Senhor, ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas nós precisamos levantar mãos santas e falar: Espírito Santo, toma a minha vida. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, sermos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas nós teremos que falar: eu quero, eu aceito, eu quero ser transformado, eu quero me arrepender. Nós precisamos entender. Nós precisamos fazer isso. Não tem como eu fazer pela missionária Vera, nem ela por mim. Cada um, amados irmãos, se apresentará diante do tribunal de Cristo. E a salvação é individual também, conforme a condenação, ela é individual. Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, colocar a nossa vida no altar de Deus e falar: eu preciso de ti, eu quero ser transformado, eu quero permanecer na tua casa, eu não quero sair, eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. Amém? Oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós colocamos a nossa vida no teu altar, porque nós entendemos, ó Pai, que é só, aleluia, através do teu altar, ó Pai, que sai, Senhor Deus, a fonte de água, Senhor Deus, aleluia, a jorrar para a vida eterna. Então, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós precisamos, ó Pai, de Ti. Nós precisamos ser sarados, ó Pai. Nós precisamos, ó Pai, de combustível, Senhor Deus, para uma nova semana, Pai. Nós precisamos, ó Pai, de combustível, Senhor Deus, até chegar o próximo culto, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, trabalha, Senhor Deus, nós te pedimos encarecidamente nos nossos, ó Pai. Quando eu falo os nossos, ó Pai, cada um aqui, Senhor Deus, tem uma petição, Senhor Deus, para o seu filho, para a sua filha, Senhor Deus, para o seu marido, Senhor Deus, para a sua esposa, para o seu cônjuge, para a sua família, Pai. Cada um tem um pedido, ó Pai, que tem orado, que tem clamado, ó Pai.
E assim, Senhor, nós colocamos nas tuas mãos, conforme eu tenho colocado meu filho Brendo, ó Pai. Traz ele de volta, Senhor Deus, para a tua presença, Pai. Opera, Senhor Deus, com teu grande amor, com teu grande poder, ó Pai. Cuida deles, Senhor Deus, no trabalho. Opera, Senhor Deus, aleluia, na vida deles, Senhor Deus, na volta para casa, Pai. Cuida, Senhor Deus, da saúde, Senhor Deus, dos teus filhos que aqui estão presentes, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nós clamamos, ó Pai, pela vida, Senhor Deus, da nossa, aleluia, diaconisa Elaine, Senhor Deus, que se encontra, Senhor Deus, hospitalizada, Senhor Deus, já teve, Senhor Deus, a Hannah, Senhor Deus, mas ainda está em fase, Senhor Deus, de observação, ó Pai, a qual, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, o Senhor como médico dos médicos, Senhor dos senhores, ó Pai, há de aperfeiçoar, Senhor Deus, toda a tua boa obra, Senhor Deus, que o Senhor começou na vida, Senhor Deus, dela e da sua filha, Pai. Amém. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, toma o Efraim, Senhor Deus, cuida dele, cuida do diácono William, Senhor Deus. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, toma nas tuas mãos, Senhor Deus, a missionária Vera Victor, diácono Adaí, Senhor Deus. Toma a sua família, toma também a missionária Diva, Senhor Deus, a sua saúde, ó Pai. Toma, Senhor Deus, o Brenner, Senhor Deus, o Brian, Senhor Deus, também, Senhor Deus, estão adorando, Senhor Deus, e louvando e engrandecendo o teu nome. Toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. A missionária, aleluia, Lucinéia, Senhor Deus, o Senhor Manuel, Senhor Deus, está na fase de recuperação, Senhor Deus, da operação que ele fez. Toma Luísa, Leitinha, Senhor Deus, toma os nossos amados irmãos, ó Pai. Que todas as vezes, Senhor Deus, que nós pregamos e trazendo uma mensagem, Senhor Deus, nós lembramos deles, ó Pai. Traga de volta a tua presença, Senhor Deus, vai de encontro, ó Pai, aqueles, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que estão faltando, Senhor Deus, a tua casa, Pai. Deus de Israel, há uma necessidade, Senhor Deus, não da tua parte, Senhor Deus, mas da parte deles, ó Pai, de estar, Senhor Deus, se alimentando, ó Pai, buscando, Senhor Deus, o fluir do teu Santo Espírito, ó Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nos ajuda, Pai, nos fortalece. Encha-nos, ó Pai, com teu poder, com a tua unção, com teu sobrenatural. Fala, Senhor Deus, conosco, ó Pai, opera, Senhor Deus, maravilhosamente, Pai. Assim, Senhor Deus, nós clamamos a Ti. Assim, Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo esteja nos ajudando, ó Pai. Ah, Deus de Israel, toma, Senhor Deus, essa igreja nas tuas mãos, ó Pai. Toma, Senhor Deus, atravessa Souza Andrade, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, cada, Senhor Deus, casa, Senhor Deus, cada beco, cada viela, Senhor Deus, desse bairro, ó Pai. Aleluia, santifica, Senhor Deus, purifica, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, ó Deus, esse povo, ó Pai, que muitas vezes, ó Pai, tem estado bem longe de Ti, Senhor Deus, mas traz para perto, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Ah, Deus, esteja nos curando, Pai, lavando, remindo, transformando, ó Pai, fazendo infinitamente mais, ó Pai. Oh Deus de Israel, nós temos, ó Pai, alegria, Senhor Deus, de estar na Tua presença, Pai. Nós temos alegria, Senhor Deus, aleluia, de ver, Senhor Deus, operando, ó Pai, na vida, Senhor Deus, de cada um dos Teus filhos. Então faça, Pai, com que nós sejamos uma bênção nas Tuas mãos, ó Pai. Oh Deus de Israel, nós queremos, ó Pai, chorar, Senhor Deus, nós queremos nos derramar, Senhor Deus, na Tua presença, a quebrantar, Senhor Deus, os nossos corações, ó Pai, a amolecer as nossas pernas, Pai, nos dobrar de joelhos, ó Pai, Te adorar e dizer que o Senhor é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Muito obrigado, ó Deus, por esta noite, muito obrigado pela vida dos meus amados irmãos e irmãs. Toma também, Senhor Deus, aleluia, todo o Teu povo, ó Pai, que estão, Senhor Deus, nas lives, ó Pai, toma Joso, ó Pai, aleluia, que está passando, Senhor Deus, por um período, ó Pai, aleluia, de exames, ó Pai, nos seus seios, ó Pai, a respeito de cânceres, ó Pai, oh Deus, de nódulos, ó Pai, mas o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, aleluia, tomando todo o seu ser nas suas mãos, ó Pai, opera, Senhor Deus, com Teu grande amor, com Teu grande poder, e abençoa, Senhor Deus, a sua mãezinha, Senhor Deus, a Marina Salles Andrade, ó Pai. Cuida, Senhor Deus, dessa família, Pai. Opera, Senhor Deus, maravilhosamente, Pai. Toma, Senhor Deus, nosso amado irmão José Vidal, ó Pai, que tem sido, Senhor Deus, uma bênção, Senhor Deus, também, Senhor Deus, em nossas vidas, ó Pai. Toma, Senhor Deus, as suas canções, ó Pai. Ajuda o Teu servo, ó Pai, que ele venha crescer, Senhor Deus, na Tua graça, no Teu conhecimento, ó Pai. Ah, Deus de Israel. Toma, Senhor Deus, a nossa amada irmã Raquel, Senhor Deus. Ah, Deus, vai tomando, Senhor Deus, o Bento Gris, Senhor Deus. Vai tomando, Senhor Deus, a Ana Vasco, ó Pai, vai tomando, Senhor Deus, todos os Teus filhos, ó Pai, a nossa diaconisa da Cília, Senhor Deus, da saúde, ó Pai, opera, Senhor Deus, maravilhosamente na sua vida, ó Pai, tira, Senhor Deus, toda a dor, Senhor Deus, dos seus ossos, ó Pai, esteja, Senhor Deus, trazendo um bálsamo sobre ela, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, toma, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, todo o Teu
povo, ó Pai, toma o Alexandre, Senhor Deus, toma a dona Marlene, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, a sua família nas suas mãos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, toma também, Senhor Deus, Diácono Andaí, Senhor Deus, opera, Senhor Deus, maravilhosamente, em nome de Jesus, ó Pai. Assim nós oramos, ó Pai, clamando ao Senhor, aleluia, por toda a família da fé, Pai. Pai Santo, Pai querido, amado, toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, a nossa reunião de pastores amanhã, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, a nossa entrada na fazenda da Bica, Senhor Deus, também a nossa saída. Toma, Senhor Deus, nas tuas mãos, Senhor Deus, a caminhada cristã, Senhor Deus, a qual nós estamos, aleluia, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, para honrar o Teu nome, Pai, para santificar essa localidade, Senhor Deus, levando o óleo da unção, Senhor Deus. Pai Santo, Pai querido, amado, esteja, Senhor Deus, aleluia, colocando por terra toda a retaliação, Senhor Deus. Assim, Senhor Deus, nós temos orado e clamado que nessa batalha não teremos que pelejar, mas o Senhor pelejará por nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Levanta suas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias. E todos dizem: Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? até aqui, Nos ajudou o Senhor. por causa disso, Estamos alegres. eu e minha casa, Serviremos ao Senhor. operando Deus. Quem impedirá? Maranata. Ora vem, Senhor. Salva de Jesus. palmas para o Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Está terminado. Deus abençoe a todos. Uma boa semana. Amém. Igualmente, pastor.